Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer a aulinha de Química, a correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem na aula de ontem, tá? Então, vou começar lá pelo módulo 34, onde a gente começa pelas reações químicas, classificações, ok? Então, o primeiro, que fala assim: considere as reações químicas apresentadas pelas equações da coluna 1 e faça associação com os dados da coluna 2, de acordo com a classificação correta. Então, primeiro vocês têm aí CaCO3 sendo desfeito em Cal mais o dióxido de carbono, né? Então, nessa primeira reação aqui, que é o CaCO3, e ele é desfeito em Cal mais CO2, nós temos uma reação de análise, ou também chamada de reação de decomposição, né? No composto 2, nós temos lá o gás carbônico se juntando com a água, se juntando com a amônia e construindo o bicarbonato de amônia. Aqui, nós temos a junção de substâncias para formar um único produto. Então, aqui a gente tem uma reação de síntese, tá? Depois, na questão 3, a gente tem lá o cloreto de sódio mais o bicarbonato de amônia, formando bicarbonato de sódio mais cloreto de amônia. Ou seja, trocou de lugar os meus cátions e os meus ânions. Então, aqui a gente teve uma reação de dupla troca. E a questão 4, que eu tenho lá o ferro reagindo com 2 ácidos clorídricos, e aí formou cloreto de ferro mais hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho ferro que foi substituído pelo hidrogênio, eu tenho uma reação de simples troca. Na minha associação correta, então, a gente vai ter qual a sequência, então? Primeiro, nós vamos ter, então, o 1, que está associado com 2, então vai ficar 1, 2, 2. O 2, que está associado com o 1. Depois, nós temos o 3, que está associado com o 4, e o 4, que está associado com o 3. Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado, ok? Bom, no exercício 2, é um exercício enorme aí, que vocês têm para fazer a leitura. Aí ele fala assim: há vários séculos, o homem convive com uma grande variedade de materiais encontrados na natureza, podendo estes sofrer transformações físicas ou químicas. Na transformação física, a composição da matéria é preservada, permanecendo a mesma após a ocorrência do fenômeno. Já em uma transformação ou reação química, a composição da matéria é alterada, deixando de ser o que era para ser algo diferente. No laboratório de química, para demonstrar aos alunos algumas reações químicas, um professor utilizou 2 experiências cujos procedimentos e resultados são descritos a seguir. Primeiro, com o auxílio de uma pinça de metal e acima de um vidro de relógio, cuidando para não olhar diretamente para a luz, queimar uma fita de magnésio, que é o que acontece na figura 1, e depositar o produto formado sobre o vidro de relógio. Resultados: luz intensa com formação de pó branco. 2. Utilizando o sistema figura 2, né? Colocar uma espátula de bicarbonato de sódio no tubo de ensaio, no becker, colocar água até 1/3 do seu volume, 4 gotas de solução de hidróxido de sódio, 1 mol por litro e 4 gotas de um indicador ácido-base. Mergulhar a extremidade da mangueira do becker e aquecer o tubo de ensaio com a lamparina até observar a alteração
na solução do Becker. Ao final do experimento, antes de cessar o aquecimento, retirar a mangueira do Becker. Resultados. No tubo de ensaio, o pó branco continua branco. Na mangueira, verifica-se a formação de vapor de água e saída de gás. E no Becker, a solução passa de cor rosa para incolor. Vamos fazer a análise das alternativas corretas, tá? 1. Na queima da fita de magnésio, ocorre a redução do magnésio e a síntese do óxido de magnésio? Não, isso não é verdade. Por quê? No processo descrito, a gente tem a equação do magnésio. Vamos lá. Então, no 1, por que que não é correto, tá? Por que que é incorreto? A gente tem a reação do magnésio com o oxigênio, né? O oxigênio, a gente sempre tem ele numa O2, então oxigênio gasoso, e vai formar o óxido de magnésio. Tá? Então, forma aí o óxido de magnésio. Na qual o magnésio sofre oxidação, porque o seu NOx ele vai de 0 para mais 2. Ó, aqui eu tenho NOx 0 e aqui eu tenho NOx mais 2. Aqui eu tenho NOx 0 e aqui eu tenho NOx menos 2. Quando aumenta o NOx, então aumentou o NOx, ele está sofrendo oxidação. Quando diminui o NOx, ele está sofrendo redução. Ok? 2. Vamos lá. Em 1, ocorreu uma reação de óxido-redução representada por 2Mg, O2 formando 2MgO. Tá certo. Aqui eu só não fiz o balanceamento, mas a alternativa está correta. E é realmente uma reação de óxido-redução. Então, o 2 está correto. 4. No tubo de ensaio, em 2, ocorreu a reação de decomposição do bicarbonato de sódio com a eliminação de dióxido de carbono. 4 também está correta. Por quê? Ó, como que é a nossa reação? Ó, o que ele está falando lá pra gente? Que eu tenho bicarbonato de sódio, né? Bicarbonato de sódio. E como consequência, ele produz CO2 mais óxido de sódio, óxido de sódio. Para formar o óxido de sódio, tem que pôr um 2 aqui, tá? Mais água. Então, realmente, é essa reação que ele está falando. Ó, no tubo de ensaio, ocorreu uma reação de decomposição do bicarbonato de sódio e a eliminação de dióxido de carbono? Sim, isso está correto. 8. Antes de iniciar a experiência 2, a solução presente no Becker terá pH menor que 7? Isso está incorreto, porque se ele tinha uma solução com hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio é uma base, né? E toda base tem pH maior que 7. Então, a 8 está incorreta. A 4 está certa e a 8 tem pH maior que 7, tá? 16. Os indicadores de meio ácido ou básico são substâncias com propriedade de mudar a cor dependendo do pH do meio? Verdadeiro. Para isso que serve o indicador ácido básico, para indicar se a solução está ácida ou básica com alteração de cor. 32. No final da experiência 2, há um aumento de pH da solução presente no Becker. E aí, o que vocês acham? Aumentou o pH? Não, né? Porque o que ele fala? Que o aquecimento do composto, que estava lá dentro do tubo de ensaio, fez uma reação de decomposição, né, do bicarbonato de sódio, que a gente já viu aqui essa reação de decomposição do bicarbonato de sódio, e o dióxido de carbono, ele apresenta caráter ácido, tá? Não caráter básico. Se ele apresenta caráter ácido e vai reagir com a solução de hidróxido de sódio, então ele vai ter a diminuição do pH do meio, e não o aumento desse pH. Então, a 32 está incorreta, tá? Vou colocar aqui. Incorreta.
64, que fala assim: na experiência 2, a mudança de cor observada na solução presente no Becker indica que houve a formação de uma espécie básica decorrente de uma reação de dupla troca? Errado, porque a solução estava rosa e ela foi por incolor. No indicador ácido básico, quando a solução está rosa, ela indica que a solução é básica. E quando passa para o incolor, indica que a solução é ácida, né? Então, aí, está falando o contrário. Então, 64 também está incorreta. Então, estão corretas 2, 4 e 16, certo? Bom, último exercício desse módulo, exercício 3. Vamos colocar lá a resolução para vocês. Hoje os passarinhos estão atacados, né, gente? Eles estão tudo aqui em volta aqui da onde eu fico, tem um monte de pezinho de mexerica, um monte de pé de goiaba, eles ficam aqui comendo. A equação do carbonato de cálcio, que forma cal, mais dióxido de carbono, representa a reação de obtenção da cal virgem utilizada na construção civil. Essa reação é do tipo, olha lá, a gente tem aqui, ó, um composto se decompondo em duas substâncias compostas. Então, eu tenho um reagente formando dois produtos. Toda vez que a gente tiver isso, está ocorrendo uma reação de decomposição, ou também chamada reação de análise, certo? Então, nós estamos falando da letra B de bola, ok? Vamos lá para o módulo 35 agora. Exercício 1, onde vai falar das reações de deslocamento ou de simples troca. O que nós temos aí, então? Primeiro, zinco reagindo com sulfato de cobre, que forma Zn, sulfato de zinco, né, mais cobre. O cobre, ele o cobre, o zinco, ele é mais reativo que o cobre, tá? Então, essa é uma reação que acontece. Então, o zinco, ele consegue realmente tirar o cobre de lugar e essa reação vai estar ocorrendo. Depois, na 2, a gente tem o quê? Ó, o ferro reagindo com ácido clorídrico, formando o cloreto de ferro mais o hidrogênio. O ferro também é mais reativo que o hidrogênio. Então, essa reação também acontece. Agora, observem a 3. Vocês têm o cobre reagindo com o ácido sulfúrico, tá? O cobre, ele é menos reativo que o hidrogênio. Como ele é menos reativo que o hidrogênio, ele não tem força suficiente para retirar o hidrogênio junto com o sulfato. Então, essa reação não acontece, ok? 4. Vocês têm aí duas pratas reagindo com ácido nítrico. De novo aqui, ó. A prata, ela não ela é menos reativa do que o hidrogênio, tá? Então, quando a gente compara lá naquela escala que eu mostrei para vocês ontem, a prata, ela é menos reagente. Então, ela não tem força para retirar o hidrogênio e fazer essa troca. Como ela é menos reativa, essa reação também não acontece. Então, só acontece aí a reação de simples troca na reação 1 e na reação 2. Então, estão corretas aí a letra D de dado, tá? Então, no módulo 35, o exercício 1, vocês vão colocar aí a letra D de dado. Agora, no exercício 2, ele fala para a gente fazer o quê? Vamos ver aqui. As reações de deslocamento cujas ocorrências são impossíveis na prática são. Vamos ver então aqui, ó. Cobre reagindo com o cloreto de magnésio. O cobre, ele é menos reagente, ele é menos reativo que o magnésio. Então, a reação 1 não ocorre. 2. Iodo reagindo com fluoreto de sódio, tá?
O iodo, ele também é menos reativo que o flúor. Que o flúor é o nosso elemento mais reativo aí entre os ametais, né? Então, na reação, a reação 2 também não acontece. Terceira, ouro e o sulfato e o ácido sulfúrico, desculpa. O ouro também é menos reativo que o hidrogênio, portanto, não ocorre. 4. O sódio mais água. Aí, o que a gente tem? Nós temos aqui que o sódio, ele é Na mais H2O. O sódio, tá? Ele é mais reativo que o hidrogênio. Então, vai formar um óxido de sódio. Como aqui é N2, preciso pôr um 2 aqui, tá? E aí, vai formar gás hidrogênio. Essa é uma reação que ocorre. E vamos ver o 5, que é o ZN, reagindo com o ácido fosfórico, que também é mais reativo que o hidrogênio. Então, essa é uma reação que acontece, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? ZN formando HPO4 mais H2. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí que a gente vai ter de formação aqui. Opa, eu tenho que tirar todo ele. Tem que ficar assim, ó. ZN3, PO4, 2. E aí eu tenho que pôr um 2 aqui e acabo tendo que pôr um 3 aqui, tá? Porque eu tenho que tirar todos os elementos, não pode sobrar nada. Então, qual resposta está correta? São impossíveis 1, 2 e 3. Letra A, ok? Vamos para o exercício 3 agora. O exercício 3 fala assim, ó. Nas 5 equações químicas enumeradas estão representadas reações de simples troca, também chamadas de reações de deslocamento. Então, nós temos aí reação 1, 2, 3, 4 e 5. Analisando as equações com base na ordem decrescente de reatividade, que é a eletropositividade mostrada, a gente tem que prever qual que ocorre espontaneamente, quais reações que acontecem espontaneamente. Bom, vamos lá então. Se a gente comparar o ferro e a prata, o ferro é mais reativo, então essa primeira reação, ela acontece. 2, se a gente comparar o níquel e o alumínio é mais reativo. Então, como o níquel ele é menos reativo, a reação 2 não acontece. Agora, a reação 3, zinco e hidrogênio. O zinco é mais reativo, a reação acontece normalmente. 4, aí a gente tem o estanho e o cobre. O estanho é mais reativo que o cobre, desculpa, então a reação também acontece. 5, ouro e magnésio. Aí, ó, vocês têm o ouro sendo menos reativo que o magnésio. O magnésio, inclusive, é o mais reativo aí, né? Então, também não acontece. Então, não acontece a reação 2 e não acontece a reação 5. Então, pode-se prever que devem ocorrer espontaneamente apenas as reações 1, 3 e 4. Letra D de dado, ok? Bom, vamos lá então para o nosso módulo agora 36. Esse último módulo aí da apostila de vocês. Em uma aula experimental, uma estudante misturou 40 ml de uma solução aquosa 0,55 mol por litro de nitrato de chumbo, com 50 ml de uma solução aquosa
1,2 mol por litro de ácido clorídrico. Ela observou a formação de um precipitado branco que foi separado e colocado para secar. Ao final do processo, a estudante determinou que a massa sólida era 5,12 gramas. Escreva a equação completa da reação que ocorreu e indique o produto que corresponde ao sólido branco. Bom, então vamos lá. A minha reação acontece entre o nitrato de chumbo, né, com o ácido clorídrico. Tá? Então, isso aqui é a minha reação. É uma reação o quê? De dupla troca. Então, eu vou ter aqui PbCl2 formando 2HNO3. Essa é a minha reação, tá? Qual que é o sólido branco? O sal. Quem que é o sal formado? O cloreto de chumbo, tá? Então, esse aqui que vai ser o meu sólido branco, tá? Então, a gente está falando de uma reação de dupla troca. Ok? Vamos para a letra B, então. Calcule o rendimento da reação, sabendo que para cada 331 gramas de nitrato de chumbo, reagem 73 gramas de ácido clorídrico. E aí, como é que a gente vai calcular esse rendimento aí, tá? Bom, a minha reação acontece na seguinte proporção. Está reagindo 1 mol de nitrato de chumbo com 2 mols de ácido clorídrico com 1 mol de cloreto de chumbo com 2 mols de ácido nítrico, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que encontrar todas as massas de todos os componentes, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que achar a massa de cada um deles. A massa do PbNO3 2, que é o nitrato de chumbo, é exatamente 331 gramas, tá? É exatamente 331 gramas. Agora, aqui, ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1 mais 35,5. Então, aqui eu tenho 36,5. Como é 2, eu tenho que fazer isso aqui vezes 2. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2 vezes o 5, 10, sobe 1. 2 vezes o 6, 12, com 1 que foi 3. E 2 vezes o 3, 2 vezes o 3, 6, com 1 que foi 7. Então, o que eu tenho? Que para cada 331 gramas, que é a massa disso aqui, consumiu 73 gramas disso aqui. Ou seja, usou todo mundo, tá? Usou a quantidade total disso aqui. Quando eu vou calcular agora a massa do PbCl2, eu tenho uma massa que é de 278,1 gramas. Como é um mol, então vai usar 278,1 gramas. Agora vamos calcular a massa do ácido nítrico. Então, eu tenho aqui 1 mais 14, né? 1 mais 14, mais 3 vezes o 16, tá? Então, essa aqui vai ser a massa que eu vou ter aí. Quando eu vou calcular essa massa, o que eu vou ter de
de concentração, tá? Então, multiplico todo mundo, dá 15 mais 3 vezes 6, 18, sobe 1, 3, 48, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 63 gramas. Vezes 2, eu vou ter uma massa igual a 126 gramas. Ou seja, para essa reação, consumiu toda a massa do nitrato de chumbo e toda a massa do ácido clorídrico para poder formar essas concentrações. Quando consome toda a massa dos reagentes e não sobra nada como precipitado, isso significa que a reação tem um rendimento igual a 100%, tá? Bom, vamos lá para o exercício 2. Considerando as equações químicas, então nós temos aí a primeira equação, hidróxido de sódio reagindo com sulfato de alumínio. Depois, a reação B, vocês têm aí o nitrato de prata reagindo com Z. E a reação 3, o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de ferro. 1. X representa um coeficiente estequiométrico numericamente igual a 3 na reação balanceada. O que vocês acham aí, ó? Está certo ou está errado? Vamos fazer a reação, então, 1 ficar balanceada, para a gente saber se está certa ou não. Vamos lá, então. CaOH2 mais Al2 SO4 3. E aí vai formar uma reação de dupla troca, né? Que é o 2AlOH3. Mas, ó, como é uma reação de dupla troca, o que formou aqui? O sulfato de cálcio. Vamos balancear essa reação, então, aqui, né? Ó, o que a gente tem aqui, ó? 2 alumínios, 2 alumínios, certo? 3 hidroxilas, e aqui eu tenho só 2 hidroxilas. Para ficar certo, eu preciso colocar um 3 aqui na frente. Quando eu coloco esse 3 aqui na frente, esse é o valor do X. X é igual a 3, significa que a afirmativa 1 está correta. Quando eu coloquei um 3 aqui, eu preciso pôr um 3 aqui também, tá? Bom, então a 1 está correta. 2. O produto representado por Y é o sulfito de cálcio? O produto apresentado aqui é o sulfato de cálcio. Tá? Então, aqui eu tenho sulfato de cálcio. 4. O reagente Z é o cloreto de cálcio. E aí, o que a gente tem no reagente Z? Ó, vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui 2AgNO3 reagindo com Z, que vai formar AgCl, e eu tenho um 2 aqui na frente. Para reagir e formar o AgCl, eu tenho que ter um Cl aqui, certo? E aí, o meu outro produto formado é o NO3, 2. Bom, se é o NO3, 2 sozinho, né? Então, qual que é o meu produto aí? Qual que é o único produto que pode ser, que tenha sido apresentado aí pra gente, né? O que vocês chegaram aí nessa conclusão? O reagente Z é o CaCl2. Então, se ocorreu aí uma dupla troca, aqui tem um erro nessa equação, e eu só observei agora. O produto é o CaNO3
2. Então, isso aqui está correto. Mas a equação de vocês está faltando isso aqui, ó. Tá? Então, a 4, ela realmente está correta, mas tem um erro de digitação aí na apostila de vocês. 8. O produto W é o FeSO4. Bom, vamos fazer a reação aí ocorrer, então. É uma reação que acontece entre o H2SO4 mais 2FeOH3, tá? E aqui tem um 3. Então, vai se formar aqui, tá? Vai se formar FeSO4, tá? Então, forma o FeSO4. Só que aqui tem que pôr um 3, porque o Fe mais 3. FeSO4. E aqui é o 2. E vai formar 6 moléculas de água. Bom, aí o que ele pergunta? O produto formado é o FeSO4? Não. O produto formado é o Fe2SO4, 3. E o último, em pelo menos 2 das reações, há formação de precipitado? Sim, tá? A gente tem formação de precipitado. Quando produzir o hidróxido de alumínio, esse vai formar precipitado, porque ela é uma base insolúvel. E também quando forma o cloreto de prata, porque o cloreto de prata também é um sal, tá? E pelo menos 2 reações formam. Então, corrijam para mim a questão, a alternativa, a letra B de vocês lá, que tem um erro de digitação, e estão corretas, então, as afirmativas 1, 4 e 16, ok? E vamos para o último exercício aí, então, agora. Um exercício da Unesp. Fala assim, ó. Analise o quadro 1, que representa diferentes soluções aquosas com mesma concentração em mol por litro e a mesma temperatura. Então, nós temos aí o nitrato de bário, o cromato de sódio, o nitrato de prata e o nitrato de sódio. E aí tem as reações que acontecem. Ele fala pra gente lá que reagiu 1 mais 2, depois 1 mais 3, enfim. E aí, de acordo com essas informações, os precipitados formados são, respectivamente, os precipitados de 1 e os precipitados de 2, né? Bom, vocês podem fazer a gente vai ter que chegar em todas as reações, né? Não tem jeito, tem que fazer todas as reações acontecerem. Vou colocar aqui todas as reações para vocês que vai acontecer, então, ó. Então, vamos lá. 1 mais 2. Então, vou pegar o nitrato de bário. O nitrato de bário tem um parênteses aqui, né? Porque o bário é mais 2. E vou reagir ele com o 2, que é o cromato de sódio. NaCrO4. Depois, 1 mais 3. Nitrato de bário, que vai reagir com o nitrato de prata. Depois, 1 mais 4. Nitrato de bário, que vai reagir com o nitrato de prata. O 2 mais 3. O 2 mais 3 é o de cromato de sódio. Na2, aqui tem 2. CrO4 mais 3, que é o nitrato de prata. Depois, o 2 mais 4. 2 mais 4, o 2 é o de cromato
E o 4 é o nitrato de sódio. Aqui é o nitrato de sódio. E depois o 3 e o 4, nitrato de prata. E vai reagir com o nitrato de sódio. Aí o que ele fala, então? Ele quer saber os precipitados de 1 e 2, né? Então, ele falou para mim que aqui não forma precipitado. Ele falou que aqui não forma precipitado. Ele disse também que aqui não forma precipitado. E aqui também não forma precipitado. Então, quais serão os precipitados formados aí, então? Dessa reação aqui, nós vamos ter, então, 2Na+, mais 2NO3 menos, mais BaCrO4. Então, quem que é o nosso primeiro precipitado? O cromato de bário. E aqui, nós vamos ter aqui como produto 2Na+, mais 2NO3-, mais o cromato de prata. Aqui está o nosso segundo precipitado. Então, estão corretos a letra B de bola, tá? Como ele já deu todas as informações pra gente, eu nem precisava ter montado todas as reações. Podia ter feito só as duas que oferece o precipitado. Mas para ficar mais simples, eu coloquei a reação formada aqui de todos, tá? E aí aqui eu tenho o precipitado 1. E aqui eu tenho o precipitado 2. Então, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, qualquer dúvida que ainda tenha sobrado, só me mandar mensagem, tá? Ontem eu tive um probleminha, que o Felipe caiu e se machucou, por isso que eu não consegui dar atenção para vocês a hora que vocês me enviaram mensagem, tá? Mas aí espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais!